Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, por ter reservado esse tempo para nós estarmos juntos, para conversarmos mais uma vez sobre um assunto bem importante, que desperta bastante direitos. Oi, Grace, como é que vai? Tudo bom? Vocês não... Acho que alguns de vocês que lembram que alguns dias atrás eu tive a oportunidade de convidar a doutora Daniela Miranda. A Dani não é só uma expert em cirurgia refrativa, mas é uma amiga. Eu queria rapidamente lembrar do currículo da Dani. É bem rápido, viu, Dan? Só as formalidades. Olha só, a Dani fez graduação em medicina na Universidade Federal da Bahia, fez residência também por lá. Em seguida, a Dani veio para São Paulo há muito tempo atrás. E aí, Juliano, como é que vai? Tudo bem? Em 1994, adquiriu seu título de especialista. Por fim, a Dan fez o doutorado dela em medicina, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá num dos grandes serviços de referência em cirurgia refrativa, voltou para o Brasil, ficou durante muitos anos como preceptora. E aí, Michele, como é que vai? De cirurgia refrativa, lá da Escola Paulista de Medicina, e hoje a Dani é uma referência em cirurgia refrativa. Dan, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado nosso convite, para a gente continuar aquele nosso bate-papo de alguns dias atrás, falando sobre cirurgia refrativa. E eu queria, Dan, antes que eu esquecesse, responder 2 ou 3 perguntas da audiência. Depois a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito. Olha só, Dan, a Caroline Mota está perguntando, meu grau é mais 2,75. Posso fazer a cirurgia mesmo não sendo um grau muito alto? Não dá a entender se é positivo ou negativo. Provavelmente positivo. Então a gente também não tem idade dela, é uma assim, informação bem enxuta. Meu grau é 2,75. Posso fazer cirurgia refrativa mesmo não sendo um grau alto? Como é que você lida com essa situação? Pode, pode Pode. fazer, desde que todos os exames permitam fazer, né? Então, Isso. assim, na realidade, assim, um paciente com mais 2,75, ele já tem uma dificuldade de foco, de imagem, né? Isso. Então, Exato. acho que ele pode se beneficiar sim. O mais importante é que os exames que a gente faz de estudo de córnea, mapeamento Uhum. de retina, avaliação específica de espessura, enfim, se Perfeito. tudo tiver ok, eu faria sim. Existem algumas formas um pouco diferenciadas de lidar com isso, a depender do, da idade do paciente, como você meio que prenotou aí, né, fez uma Isso. pré-anotação e a gente tem que explicar essas informações para o paciente. Uma coisa é o paciente que está com mais de 40 anos de idade e tem esse grau. E outra coisa é o paciente que tem menos de 40 anos e tem esse grau, para falar de uma forma mais enxuta, né? Perfeito. Joia. Dan, tem uma outra pergunta da audiência, diz o seguinte, é também da Caroline Mota. Olha só, ela diz, eu estou há mais de 2 anos com o mesmo grau. Ah, eu acho que é basicamente a mesma coisa, então. Então, ela está com 2,75 de grau há mais de 2 anos. Perguntou se pode fazer cirurgia refrativa? Sim. Lembrando que cada... Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado, viu? Lembrando que cada caso é um caso. A gente deve levar em consideração a idade do paciente, atividade profissional do paciente, o exame oftalmológico propriamente dito, curvatura, espessura de cor. Então, assim, cada caso é um caso. Olha só, Dan, tem outra seguidora nossa, que é a Evelyn Braga. Eu acho que a gente deve ter conversado a respeito de cirurgia refrativa e surgiu um assunto com relação ao índice de satisfação dos pacientes. E ela disse o seguinte, olha, eu acho que eu devo ter respondido da seguinte forma, em geral, aproximadamente 95% dos nossos pacientes de imediato já ficam satisfeitos com o resultado da cirurgia refrativa. E ela pergunta o seguinte, por que 95% fica satisfeito? O que pode acontecer com os outros 5%? Na tua rotina, você percebe isso também? Assim, a grande maioria fica satisfeita, mas a gente não pode afirmar que 100% deles ficam satisfeitos? E quando a gente pensa em insatisfação em cirurgia refrativa, qual seria as principais condições que fazem com que o paciente não fique tão satisfeito? A primeira coisa é a expectativa do paciente, né? Expectativa. Eu Uhum. diria que o paciente ele precisa saber o que é que ele quer, né, na hora de Tá. pedir para fazer a cirurgia refrativa e a gente precisa informar o que ele pode obter. Esse é o primeiro estágio, né? Isso. Então, é o primeiro ponto que acontece. Você tem um paciente que ele tem um nível de exigência extremamente alto. Ele chega para Ok. você e já fala: eu quero remover, retirar, não usar mais óculos de jeito nenhum. Então, Uhum. nem faz. Isso não, ele Ok. não vai ter,
tá? Esse é um ponto, né? Hoje, os níveis de segurança estão muito altos. A gente tem um eye tracking, que é um sistema que procura a posição do olho do paciente na hora de fazer a cirurgia e pequenos movimentos acabam sendo neutralizados e a centralização a gente consegue ter de uma forma ótima, né? Então, assim, pequenas queixas que às vezes eles tinham no passado, eles não têm mais, né? Que eram pacientes que tinham muito halo, muito glare, mas são cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz a triagem de cirurgia refrativa, é ver o tamanho da pupila do paciente, ver como vai ser feito esse tratamento, para minorizar queixas de qualidade visual, sobretudo noturna, etc. Né? Esse é um outro aspecto. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria aproveitar, já pegar a carona, Dan, e entrar no tema propriamente dito, que a gente reservou esse horário para a gente conversar, porque até não muito tempo atrás, a gente falava muito em cirurgia refrativa do ponto de vista tradicional ou convencional. E já faz alguns anos que a gente também introduziu na prática da cirurgia refrativa uma terminologia chamada de aberração ocular ou uma cirurgia personalizada. Então, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência Nesse ponto, né? o seu entendimento. Então, vamos começar no nosso assunto propriamente dito dessa noite. Por exemplo, o que são aberrações oculares? É até um nome estranho, não é isso? Que a gente, quando escuta na nossa cultura, não soa bem aos nossos ouvidos, mas isso em refrativa tem um outro sentido. Fala pra gente o que é aberração ocular, Dan. É importante que o paciente, que a pessoa saiba que ela não tem uma córnea, ninguém tem uma córnea com Perfeito. perfeição, né? Imagina que a córnea, ela não é redonda, nem o olho é redondo de uma forma correta, né? E essas pequenas alterações que a gente tem no relevo da córnea, podem gerar, e nem sempre é igual, é como se fosse uma montanha com algumas áreas com onduladas. Isso pode gerar vários tipos diferentes vamos dizer, de distorção, aberração, que possam gerar uma qualidade de visão pior, né? Esse tipo de alteração é mais do que um óculos. Então, hoje, quando a gente trabalha com visão e a gente fornece um óculos para o paciente, a gente está dando uma parte da visão que ele consegue ter, né? Então, hoje a gente consegue mensurar também, até qualificar o tipo de qualidade óptica do indivíduo, mensurando também as aberrações, sensibilidade ao contraste, que são outros tipos de níveis de visão. E hoje os lasers conseguem trabalhar, tem exames que a gente consegue saber exatamente quais são as aberrações que o paciente tem. Todo olho ele tem um nível de aberração que é normal a gente ter, só que algumas pessoas têm algumas aberrações ópticas que são maiores do que a média, e isso, quando corrigido, pode favorecer a qualidade óptica do paciente, né? Dando uma qualidade óptica otimizada, melhorada, além do que ele tem. Esse tipo de tratamento, ele para ser feito, o paciente, além dos exames básicos tradicionais que ele faz, a gente precisa estudar um pouco mais o olho do paciente. E esse estudo permite a gente selecionar e informar o paciente como pode ser feito o gerenciamento desse tipo de cirurgia no mesmo momento cirúrgico. Então, assim, além dele corrigir o famoso grau que a gente tem no óculos, ele vai corrigir essas deformidades, distopias, alterações que podem ter na córnea, que geram uma baixa visão, né? Uma visão mais com qualidade pior. Isso é bem favorável, viu? Isso é bem favorável. Tem pacientes pré-selecionados que vale a pena fazer isso. Pacientes também que, além de serem pacientes que têm isso normalmente, a gente tem pacientes que já fizeram cirurgias, né, Charles? Assim, paciente que fez transplante de córnea. Posso operar porque eu tenho um transplante de córnea e uso óculos?
tem exames que podem ser feitos se o paciente fazer uma cirurgia refrativa, melhorando a qualidade óptica dele. E até fez transplante de córnea nos dois olhos e tem um grau diferenciado em cada olho. Vamos deixar mais uniformizado. Então, assim, dá uma qualidade de vida muito melhor. Então, a ideia da cirurgia, voltando na primeira pergunta, também visa um pouco isso, melhorar a qualidade de vida do paciente. Pacientes que fizeram uma cirurgia refrativa anterior, olha, eu fiz há 10 anos atrás, hoje eu quero saber se eu poderia fazer novamente. E se beneficia, porque muitas vezes o paciente que já tem uma cirurgia pregressa, ele, por motivos de cicatrização também, ele pode gerar uma presença de mais aberrações ópticas. Olha só, a Brenda está perguntando, Dani, a pessoa fica sem óculos e sem lentes após a cirurgia? Essa é a pergunta da Brenda, da nossa audiência. Sim, a pessoa ela fica 95% da vida dela sem óculos e sem as lentes de contato. Por quê? Porque quando a gente fala em independência eu estou permitindo você ficar mais independente do uso do óculos, significa que socialmente 95% da sua vida está feita. Possa ser que você precise de um óculos para poder fazer algumas pequenas atividades, né? Que tipos de atividades? Olha, talvez dirigir à noite você se beneficie disso. Talvez a pessoa que faz um sistema de visão para perto depois dos 40, pode ser que para enfiar a agulha na linha, ela não consiga, precisa do A linha na agulha, Dan. A linha na agulha. A linha na agulha não consiga, né? Então, ela precisa de colocar lá o óculos para poder favorecer um pouco mais. Rótulo lá, aquele rótulo lá do shampoo que você vai comprar, né? E não enxergue. Então, ele vai usar um óculos para se beneficiar um pouco mais. A função cirúrgica não é deixar 000. A função cirúrgica, em geral, deixa um shift entre mais meio e menos meio, mas que gera uma independência social do uso do óculos. Esse mais meio para menos meio é em equivalente esférico, é uma conta, tá? Então, normalmente, o paciente que chega nisso aí, ele tem essa independência mais de 95% do tempo dele, tá? Perfeito. Tá bom. Então, é isso que a pessoa tem que administrar. Joia, muito bom. Então, até então, a gente só tinha um método tradicional de correção de cirurgia que corrigia os graus convencionais já conhecidos, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Desde 2004, aproximadamente, é isso, né? 2004 para cá, dos anos 2000 para cá, a gente começou a ter acesso a esse conhecimento de aberração ocular, que no fundo, pessoal, é assim, a luz, quando atravessa o olho, sofre mudanças no seu trajeto, isso causa uma série de efeitos, que são os efeitos diferentes daqueles que a gente conhece de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, a gente consegue também corrigir essas alterações oculares, tá bom? Dan, muito bem, o artesanato também... Ei, Larinha chegou, tudo bom? Dan, então, olha só, então, quando a gente vai aplicar o laser na cirurgia personalizada, a gente faz um tratamento bem individualizado. Cada indivíduo tem aquelas alterações específicas, a gente consegue fazer esse tratamento bem específico somente para ele. Então, hoje a tendência é você fazer as cirurgias refrativas convencionais naqueles olhos com menos aberração, menos alteração. E os olhos com mais aberração, a gente tende a fazer as cirurgias personalizadas. Muito bem. Dan, um outro assunto que a gente não discutiu da última vez, que eu tive muitas assim, perguntas a respeito, porque existem, então, indivíduos que têm tipo de grau e quantidade de grau que não é possível aplicar o laser na córnea para a gente corrigir o grau. São as altas hipermetropias, as altas miopias. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Não dá mais para aplicar laser na córnea. Como é que a gente faz para resolver, então, a vida desse paciente? Tem cirurgias especiais, Charles, e na verdade, algumas vezes até a gente pode fazer uma combinação de cirurgias, né? Ok. Para poder favorecer o paciente. Então, acima de 8 graus, alguns pacientes até conseguem extrapolar um pouco mais esse número, chegar a 9 graus, enfim. A gente tem que ter mais cuidado nesses exames que a gente faz de pré-operatório e muitas vezes a gente não consegue tratar o grau inteiro. E aí o que a gente consegue fazer atualmente são exames para avaliar se tem condições de implantar uma lente.
Então, assim, a Isso. gente avalia melhor, pode ser feito a medida do grau do Uhum. paciente e a gente coloca uma lente dentro do olho. Perfeito. Essa lente que a gente deixa dentro do olho, ela é pré-calculada, ela tem um tamanho que permite ficar dentro daquele olho, né? Foi pré-aferido isso, e a pessoa vai estar utilizando essa lente para a vida toda, né? Só interruptando, só lembrar para a audiência que às vezes eles confundem. Essa lente que a gente está falando não é aquela lente de De catarata. catarata. Isso, esclarece isso para a nossa audiência. Pois é. Então, assim, o paciente que faz a cirurgia da catarata também coloca uma lente dentro do olho, mas só que Isso. remove do olho uma parte que a gente chama de catarata, que era o cristalino, que era a Uhum. lente do olho que envelheceu e ficou opaca. Eita. Então, Ok. para fazer a cirurgia, a gente tira. Eu estou sem um modelo aqui hoje, Não tem aquele problema. modelo de olho. A gente tira É. uma lente que tem dentro do Aham. olho, que está opaca, suja, e coloca Claro. a lente medida. No caso da cirurgia para correção do grau, não, a gente não tira Isso. nada do olho, a gente só coloca. E essa lente, Charles, pode ficar na Uhum. parte anterior do olho, Isso. ou ela pode ficar na parte posterior do olho, Isso. antes do cristalino, Ok. tá? O que vai selecionar é o tipo de grau que o paciente tem, junto Isso. também com a possibilidade anatômica do paciente estar se favorecendo mais de uma ou de outra. Tá. Tá? Então, isso tudo é visto e pode favorecer aquele cara, aquela pessoa que tem graus extremamente altos, que não conseguem utilizar o óculos, tem intolerância à lente de contato, né? Não, olha, eu uso lente, mas eu só consigo jogar o futebol, depois não consigo continuar com a lente. Então, assim, favorece e, inclusive, dá uma boa qualidade de visão, podendo, por causa do posicionamento da lente, até gerar para esses pacientes que às vezes não têm uma visão integral, porque tem graus muito Uhum. altos de 15, 16, 13, 12, Muito então alto. são graus mais altos que não dá para fazer na córnea, né? A posição da lente pode favorecer, não sei se você pegou muitos pacientes assim, a qualidade de visão e a quantidade de visão, porque o campo do paciente fica melhor do que aquele óculos que ele só consegue ver Isso. pela parte muito do centro, né? É Porque o isso. restante do óculos do alto míope ou do alto hipermétrope é cheio de aberração, que a gente acabou de falar, de aberração, Isso. né? Então ele Exato. para enxergar, ele vai ter que virar, né, para poder enxergar melhor pela parte central, né? Então isso dá uma qualidade óptica muito boa. O paciente tem mais cuidados que a gente tem que ter porque fez esse tipo de cirurgia, Isso. tá? Exato. E tem um pós-operatório um pouco diferente, né? Uhum. Mas ele se beneficia muito, né? Até daqueles que não conseguem usar o óculos por causa de alterações mesmo ósseas, né? De posicionamento do óculos. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem, Dani, ainda é o custo dessa lente, porque nós temos uma fila de espera de pacientes que estão aguardando esse procedimento, que tem um grau muito alto, que infelizmente não, ou que não tem indicação de fazer cirurgia aplicando laser na córnea. Mas quando a gente vai falar para o paciente a respeito de custos, o custo realmente é um alto. É um desafio que a gente tem, É um mas os casos que a gente investimento alto, o é investimento alto, alto, investimento alto. é um investimento que vai melhorar muito a liberdade visual dele, Isso. tá? Infelizmente, esse tipo de cirurgia é diferente da cirurgia da correção do grau com laser, que ainda alguns graus conseguem ser beneficiados por liberação de convênios, seguradoras, etc. Né? Esse não é liberado pelo convênio, né? Não é um procedimento ainda liberado pelo convênio. Não conheço nenhum convênio que libere. Você Eu conhece? acho que não. Não, de uma forma geral, provavelmente em um convênio. Antes da gente continuar sobre esse assunto, uma pergunta da audiência é o seguinte: ó, o uso dos óculos com lente com filtro luz azul, isso é uma pergunta muito recorrente. Pode ser uma vantagem? Pode ser bom para quem fez a cirurgia refrativa? Você Independe entendeu? da O uso cirurgia, né? é.
Na Ele está realidade, achando que... pode continuar. não, independe de cirurgia, o uso do... E ao mesmo tempo, assim, o filtro de luz azul, ele está pensando no que exatamente, né? A luz azul, ela é interessante por algumas outras condições. Não sei se é o que ele está buscando, né? Tá. Então, assim, a luz azul, você pode estar se beneficiando dela no intuito até de você conseguir descansar melhor. Mais especificamente assim, o uso do óculos com lente com filtro luz azul pode ser uma boa opção para quem, por exemplo, não tem interesse em fazer cirurgia no primeiro momento, só quer utilizar essa lente, ou para o dia Pode, a dia, pode ser. pode usar. Após a cirurgia refrativa, porque alguns pacientes podem se queixar de alguns desconfortos no pós-operatório e de repente eu acho que ele está imaginando você colocar um óculos 100 grau, mas com essa luz azul para ter um pouquinho mais de conforto. Provavelmente são as lentes polarizadas que ele está se referindo. Dan, Sim, tem outra pergunta aqui da Brenda dizendo o seguinte, olha, eu tenho miopia e estigmatismo. Corrige os dois problemas ao mesmo tempo, porque essa dúvida é frequente. Eu só sim. corrigir miopia, só hipermetropia, só astigmatismo, ou as duas coisas juntas, ou até às vezes as três coisas juntas. Não é tão comum, mas pode acontecer de um paciente míope com estigmatismo no olho e hipermétrope com astigmatismo no outro olho. Ou você Isso já faz uma aconteceu contigo? Acho monovisão, que né? sim. E já fez cirurgia nessas condições? E como ficou o resultado? Sim, ficam ótimos. Na realidade, assim, é bom a gente comentar que há muitos anos atrás, Charles, acho que é nos anos 90, lá para o final, começou realmente, a gente só tinha a opção de fazer e ter bons resultados mais com a cirurgia da miopia, né? Então, acho que isso Isso. ficou no histórico da cabeça das pessoas. Mas hoje, a gente, além de ter a possibilidade de fazer a cirurgia da miopia, né, a gente consegue corrigir o astigmatismo junto com a miopia ou isoladamente. E a gente consegue também trabalhar com a hipermetropia isolada e a hipermetropia e o astigmatismo junto. Pode ser feito o Perfeito. que você falou, um olho é mais míope, outro olho é mais hipermétrope, e os dois olhos Isso. têm astigmatismo também. E ainda tem a tal da vista cansada, que você pode deixar Isso. ainda a correção feita com astigmatismo, entendeu? Também Entendi. corrigido. É, Perfeito. não tem problema isso. Então, várias possibilidades. Dá para corrigir basicamente muitas coisas. Então, só voltando então um pouquinho para aqueles pacientes de alto grau. Muita hipermetropia, miopia, astigmatismo, principalmente os míopes. A gente estava conversando que acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o custo final do procedimento. Quando o paciente preenche os critérios de indicação, às vezes a gente esbarra com esse fator limitante que infelizmente é o financeiro. A nossa E expectativa é aí para quem já... muitos acabam não fazendo, né? Infelizmente, a gente tem uma fila grande de pacientes aguardando esse procedimento. Eu acho que o SUS também... A Brenda está chocada aqui, assim, eu acho que o SUS provavelmente também, a não sei que seja algum estudo que esteja sendo realizado em hospital escola sobre a égide de um comitê de ética, mas em geral realmente eu também não tenho esse conhecimento não. Olha só, Dan, como o tempo passa rápido, a gente tem 5 minutinhos. E eu acho que Só. tem um... Você acredita? É isso que acontece, Você tem que é aumentar a muito sua rápido. live. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso, viu? Eu acho que provavelmente vou acabar passando os 30, 35, quem sabe 40 minutos. Dan, tem um assunto também que eu acho que é interessante, que tem relação de laser com córnea, que a gente falou muito rapidamente na última vez, mas eu queria que a gente retomasse. É quando a gente, então, tem indicação do laser para tratar algumas opacidades de córnea, o famoso PTK. Teve muitas pessoas que confundem PTK com PRK, mas doutor, é PTK, é PRK. O senhor com PTK vai corrigir meu grau? Dan, fala para a gente o que é PTK, quando é que você utiliza, como costuma ser os resultados. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência sobre PTK. O PTK a gente usa normalmente quando a gente tem algumas correções que a gente precisa fazer. Tá. Pacientes que têm algumas alterações, distrofias, que a gente chama na Isso. córnea, né? Isso às vezes tem uma etiologia familiar e que geram opacidades, como o Charles Certo. falou, e que a gente vê que o paciente está aumentando aquelas opacidades e aquilo ali fica com uma cortina na frente do olho, né? Então a Isso. gente consegue sim remover essas opacidades com bons resultados, inclusive visuais, minimizar as queixas do paciente, melhorando o campo visual dele, né? E ao mesmo tempo
a gente, naquele momento que a gente faz isso, pode ser feito sim, né, Charles? A gente consegue trabalhar no mesmo ponto, no mesmo momento ou posteriormente, né, no grau do paciente na córnea. Tá? Então, assim, Entendi. vamos dizer que a gente tenha um paciente de PTK que seja míope. A gente Ok. sabe que a gente já vai mexer quando faz no Isso. PTK, naquela miopia. Não Ah, verdade. necessariamente vai zerar, né? Isso é importante todo mundo saber, mas ele Isso. depois, no pós-operatório, fala assim, nossa, tô até enxergando melhor, parece que eu não preciso de usar mais Isso. aquele grau do jeito que era antes, né? Então ele Uhum. se beneficia, porque esse tratamento acaba dando também para o paciente um favorecimento em relação a isso. O outro caso é que alguns médicos conseguem pré-planejar, quando possível, não é para todo paciente, né, fazer a correção da retirada das manchas que tem na Sim. córnea e, ao mesmo tempo, fazer um cálculo a priori para poder tratar um grau que o paciente teria ou um grau induzido pelo próprio PTK, né? Então, existe essa possibilidade de fazer no mesmo tempo cirúrgico ou planejar posteriormente para isso, né? Então, Perfeito. é um benefício muito grande que o Muito bom. paciente Super tem. legal. Super. Até, ó, uma coisa muito comum de todo mundo, algumas Ah, conjuntivites, né? Algumas isso. conjuntivites que são muito agressivas Uhum. podem deixar opacidades na córnea. E o paciente Isso. não tem tolerância à lente de contato, fica com aquela opacidade que muda o grau dele, né? E Uhum. ainda não tem uma boa qualidade de visão e fica muito irritado. Então a gente consegue fazer esse laser, que é um laser terapêutico, não é um Uhum. laser para tratamento do grau obrigatoriamente, e a gente consegue tirar as manchinhas que apareceram por uma mera conjuntivite, que é uma coisa mais simples, mais normal ter do que uma distrofia, uma alteração de córnea, né? Genética, Perfeito. etc. Dan, a gente só tem 2 minutos, você acredita? É assim, o tempo passa muito rápido. Mais uma vez, como a gente fez da última vez, eu queria que você tentasse assim, utilizar o teu poder de síntese, fazer aquele resumão. Por exemplo, o que é aberração ocular, o que é uma cirurgia convencional, uma cirurgia personalizada, quais são as opções para tratamento das altametropias e, por fim, o PTK como laser para tratamento de opacidade de córnea. Vamos lá. Olha, hoje a gente consegue fazer tudo para tentar melhorar a qualidade visual do paciente. Aí depende do que a gente está trabalhando, né? Então, quando a gente fala do paciente que vai fazer tratamento do grau, pode ser feito para miopia, para hipermetropia, astigmatismo e a vista Perfeito. cansada, que é a presbiopia. Quando Isso. a gente fala exatamente sobre o tratamento de graus muito altos, a gente Uhum. não consegue trabalhar na córnea, né? Isso. Mas a gente consegue usar lentes específicas, especiais, que são implantadas dentro do olho que tratam esse grau. Se ainda ficar algum resíduo de grau, nesses casos, e normalmente baixo, pode ser feito o tratamento ainda assim na córnea do Isso. paciente, tá? Perfeito. Aberrações ópticas são normais, todo indivíduo tem. Alguns Uhum. têm mais do que outros, porque nós não somos iguais. E isso pode ser pré-planejado durante o procedimento cirúrgico, mediante alguns exames antes, e esse tipo de tratamento pode ser feito personalizado para Isso. cada indivíduo. Cada um é diferente do outro e trata-se o que é preciso tratar. E a qualidade visual final do paciente fica Uhum. otimizada, o que é muito bom. E por último, e não sei se falta O alguma coisa PPK, aplicação específica, do laser para corrigir as opacidades. as opacidades de córnea. Qualquer tipo de alteração que você tenha de opacidades na córnea que você tenha tido, pode ser medida aonde está essa opacidade com exames Ok. específicos e pré-tratar aquilo, favorecendo a qualidade de visão do paciente, porque ele não consegue enxergar com aquela opacidade. Então, ele realmente melhora o campo de visão quando a gente Olha só. remove. É importante também falar que essas alterações genéticas, quando acontecem, é do próprio Hum. paciente.
Então, ele trata ali o PTK, mas a doença faz parte dele, né? Então, ele continua com o processo da doença, é dele, nasceu com ele, é genético, e vai lá na frente acontecer uma necessidade, às vezes, de aplicar novamente, né, para retirar as manchas que vão aparecendo, porque é dele, né? E pode ser feito isso desde que os exames permitam fazer. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por ter reservado esse tempo para nós estarmos juntos. Lembrando da importância de vocês acessarem as nossas redes sociais, clicar no joinha, dar o like. E eu queria mais uma vez agradecer a Daniela Miranda pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para estarmos aqui juntos para falarmos de um assunto tão importante. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos aqui novamente, falando de um assunto bem importante que envolva a saúde ocular. Dan, mais uma vez, muito obrigado. Muito Prazer estar com obrigada você. também, foi ótimo, maravilhoso. Joia. Muito obrigada à audiência também. E a gente se fala. Audiência, muito obrigado. Bom resto de semana para vocês e até a próxima quarta. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.